Foi? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, voltar aqui para a nossa tela inicial. Eu sou a Marcela, eu sou professora de psicanálise. Eu queria agradecer a participação de vocês. Vamos começar, antes da gente entrar no texto da aula, e entender um pouco a estrutura geral da prova, para a qual a gente está se preparando. Então, aí, no nosso concurso, o que a gente vai ter? Qual que é a estrutura da prova objetiva? Vão ser 15 questões de saúde pública, elas com peso 2, e 35 questões de conhecimentos específicos, também com peso 2. Então, o que isso significa? A gente tem 70 pontos só nos conhecimentos específicos. Então, é fundamental estudar bem a bibliografia do edital. Da bibliografia, do conhecimento específico, são 28 referências, está na página 94 do edital, lá na primeira versão. E dessas 28, 9 são de psicanálise. E é fundamental, daqui, no decorrer das aulas, que o texto tenha sido lido antes. Isso é super importante. Então, hoje, a gente vai conversar sobre a bibliografia número 17 do edital, A Dissolução do Complexo de Édipo, texto do Freud de 1924. Então, o que é fundamental, gente, entender aqui? O edital, ele colocou toda a bibliografia do Freud na versão da Imago, das obras completas. Então, é super importante, eu falo isso em todas as aulas, ler o texto de acordo aí com a bibliografia do edital. Então, lê a versão da Imago. Isso é fundamental, porque a gente tem problemas de tradução. Então, a nomenclatura, ela muda muito. Vamos começar a entender aqui por que eu trouxe para essa aula, essa aula aberta, a gente conversar sobre o complexo de Édipo. Entender o complexo de Édipo é a base para a gente poder entender os outros textos. A bibliografia do edital de psicanálise, ela ficou muito bem feita. Ela está muito amarradinha. Então, a gente vai ter aí 2 casos clínicos, a gente tem o Hans, a gente tem o Schreber. Para entender os dois, é importante entender o complexo de Édipo. E aqui a gente tem esse texto de 1924, que é a dissolução do complexo de Édipo. Agora, se a gente lê atentamente o edital, o que a gente percebe? O edital não trouxe nenhum texto para falar especificamente do complexo de Édipo antes de trazer esse da dissolução. Mas o edital trouxe o texto o livro da Roudinesco, A Família em Desordem. A gente tem as aulas dele no site, para mim é uma bibliografia super difícil. Talvez a mais difícil do edital, porque a Roudinesco, ela é uma ótima historiadora da psicanálise. Então, no livro dela, ela aborda praticamente todo o percurso aí da obra do Freud. Ela começa falando de textos do percurso aí que a gente pode chamar de pré-psicanalítico, antes de 1900, e ela vai falar até Moisés Monoteísmo, que vai ser lá o último texto do Freud. Então, tem muita informação. Para a gente chegar hoje no texto de 1924, nós vamos passar rapidamente por algumas coisas que a Roudinesco diz no livro dela, para a gente poder entender um pouco do complexo de Édipo, para depois pensar a dissolução do complexo de Édipo. Então, nós vamos começar agora com os precursores freudianos do complexo de Édipo. Então, a primeira vez aí, em 1897, na Carta do Equinócio, ou a famosa Carta 69, o Freud, ele abandona a teoria da sedução, afirmando que não mais acredita em suas neuróticas. Ou seja, o Freud já não crê que toda neurose tem como origem um trauma sexual real sofrido na infância. Isso é super importante. Então, a partir de 1897, o Freud começa já a perceber que tem algo aí que diz mais da realidade psíquica do que a realidade ali concreta, material. Então, com o abandono da teoria da sedução, o Freud começa aí a supor a existência de fantasias originárias, em que, invariavelmente, tem-se os pais como tema. Então, aqui, nessas fantasias originárias que tem-se os pais como tema, a gente já percebe o germen da ideia aí do complexo de Édipo. E, a partir disso, como eu disse, o que vai contar para Freud é mais a realidade fantasiada, a realidade psíquica, do que essa realidade concreta, material. Então, super importante, em 1897, a gente tem o germen do complexo de Édipo, mas ainda não tem nem o nome complexo de Édipo, nem a referência a Édipo. É só a ideia.
A primeira menção ao nome de Édipo. Então, né, aí no texto O Nascimento da Psicanálise, 3 semanas após a carta do equinócio, o que o Freud vai dizer? Cada espectador da peça de Sófocles, foi um dia em germe, na imaginação, um Édipo, e se aterroriza diante da realização de seu sonho transposto na realidade. Então, o que eu grifei aqui para a gente entender? Como que aqui ele está novamente tratando essa ideia da realidade psíquica, que ele vai dizer na imaginação, no sonho. E aí, o que a Roudinesco diz para a gente? Que o Freud inventa o modelo de homem edipiano no exato momento em que passava de uma concepção traumática do conflito neurótico para uma teoria do psiquismo inconsciente. Então, é justamente com a formulação aí da noção de complexo de Édipo que o Freud está, de fato, criando ali a base, né, para pensar o inconsciente. E o que a Roudinesco vai trazer, como é que justamente é a partir do Édipo, que o Édipo seria ali a encarnação do próprio inconsciente. Então, aqui, né, nessa carta, nesse texto, em 1897, o Freud fala do Édipo, mas não dá um nome ainda complexo de Édipo. O complexo de Édipo em si, né, a primeira aparição dele vai ser em 1910, no texto sobre um tipo particular de escolha de objeto nos homens. Então, vai ser em 1910 que se dá a primeira ocorrência textual da expressão conceitual complexo de Édipo na obra freudiana. Vamos ver lá como é que o Freud vai trazer isso. Está lá na Roudinesco. Ele diz que o menino, ele começa a desejar a própria mãe, no sentido recentemente aceito, e a odiar novamente o pai como rival, que é obstáculo a esse desejo. Cai, como dizemos, sob a dominação do complexo de Édipo. Não perdoa sua mãe e considera, à luz de uma infidelidade, o fato de que tenha concedido o favor do comércio sexual, não a ele, mas o pai. Então, aqui, nesse recorte, é a primeira vez que a expressão complexo de Édipo aparece aí nas obras do Freud, em 1910. Então, né, seguindo Freud, a gente pode afirmar que o Édipo é o protótipo do complexo na mais vasta universalidade do inconsciente. Então, como que tem algo aqui que, a partir dessa noção, né, da universalidade do inconsciente, o Freud está propondo que tem algo que passa aí para todos os seres humanos, para todos os seres falantes. E ele vai dizer da implacabilidade do destino. Isso é um tema super importante, porque, inclusive, né, se a gente for pensar aí, a questão do destino à luz da psicanálise, como que o Freud está fazendo uma referência, uma aproximação dessa noção de destino justamente com algo da neurose. Né, como se fosse a neurose que fosse dizer algo aí com relação ao que vai acontecer. E é por isso justamente que a gente faz análise, né, para tratar a neurose, para a gente poder aí ter outras opções de destino que não essa da repetição, que não essa que a neurose cria para a gente. E aí, com essa noção, né, da implacabilidade do destino, e que a história do Édipo traz isso muito, o Freud diz que aí a gente não tem nenhum deslocamento do destino do Édipo. Né? Por quê? O Édipo, tanto para cima quanto para baixo, o que eu estou querendo dizer? O Édipo, né, tanto do pai dele biológico quanto o pai adotivo, ele sempre foi predestinado a ser filho de rei. Então, como que tem algo aí na entrada e na saída que acontece da mesma forma, independente do que está no meio do caminho? E aí o Freud vai dizer para a gente, justamente, que a estrutura do inconsciente, né, ela é, gente, só um minuto que aqui está tampando, que ela é atemporal, estrutural e imutável. Isso é super importante, que nós vamos ver que tem questão cobrando isso. Então, agora a gente entra no texto específico para a aula de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre a dissolução do complexo de Édipo. É um texto de Freud de 1924. Então, como a gente viu, o Freud começa aí a pensar, né, o complexo de Édipo em 1897. E como que é um tema que vai atravessar todo o percurso teórico do Freud. Então, aqui em 1924, ele começa a criar as distinções aí entre o Édipo masculino e o Édipo feminino. Então, a importância histórica desse texto é justamente isso. É aqui que ele começa a marcar que tem algo no desenvolvimento sexual da menina que não se dá da mesma forma que o desenvolvimento sexual do menino.
1924. Então, o que é que ele vai dizer para a gente? Né? Que o complexo de Édipo, cada vez mais, revela sua importância como fenômeno central do período sexual da primeira infância. Então, como que o complexo de Édipo é algo estrutural, ele é central. Né? Como a gente viu a Ruth Nesco dizendo, desse ponto da universalidade do complexo de Édipo. Então, a gente vai ter aí, no desenvolvimento do complexo de Édipo, pensando ele como fenômeno central do período sexual da primeira infância, nós vamos ter a definição do período de latência. O que é o famoso período de latência? É esse período que vem justamente após a dissolução do complexo de Édipo. Então, na dissolução do complexo de Édipo, o complexo sucumbe à regressão. E então, se segue o período de latência. Segundo Freud, nesse texto 1924, ainda não está claro como o complexo de Édipo se desfaz. Contudo, o autor postula que o complexo de Édipo se encaminharia para a destruição por sua falta de sucesso, pelos efeitos de sua impossibilidade interna. O que o Freud está dizendo com isso? Que o complexo de Édipo, que vai ser justamente marcado pela ambivalência, isso é muito importante também. Várias questões pegam o afeto, o amor, como se ele não fosse aí algo que também bebesse na fonte do ódio. Que o Lacan depois, anos para frente, vai falar aí do amódio. Então, sempre quando a gente falar de amor, não tem um amor puro e também não tem um ódio puro. O menino, vamos pensar aqui, o complexo de Édipo masculino. Quando ele tem esse sentimento de hostilidade dirigida ao pai, não é uma hostilidade pura, tem também um amor. Da mesma forma que tem também ali, com relação à mãe, uma ambivalência. Esse amor também tem uma hostilidade. Então, as questões costumam marcar isso muito, como se o sentimento fosse puro. Não esquece, gente, é ambivalente, tem ambivalência. E qual que é a impossibilidade interna aí? A impossibilidade interna é que essas correntes pulsionais, a hostilidade e o afeto, que elas consigam se organizar sem que isso faça a formação do sintoma. Vai ser justamente aí depois o sintoma como formação de compromisso que vem para dar conta dessa tensão. Então, o Freud cita como acontecimentos especiais que geram desapontamentos penosos, ausência da satisfação esperada e a negação continuada do bebê desejado. Ele está dizendo que coisas que acontecem na vida da criança, como, por exemplo, a chegada de um irmãozinho, já marca aí algo da ordem da perda do amor materno. Perda aí, entre aspas, gente, que é mais no sentido de dividir. Essa mãe agora também vai dedicar a atenção dela, não só ao pai, mas também a essa criancinha que chega. A mãe, então, transfere seu amor e sua solicitude para o recém-chegado irmão. O Freud marca como que esses eventos também podem precipitar algo aí da dissolução, do início da dissolução do complexo de Édipo. Mas o que ele vai dizer? Que, no entanto, o Freud esclarece que, mesmo não ocorrendo algum acontecimento especial, como essas experiências aflitivas, o complexo de Édipo se dissolve. Então, como que aqui, em 1924, ele também está marcando que nós somos aí afeitos ao que acontece na realidade concreta, digamos assim, mas como que tem algo da própria organização, algo aí do próprio inconsciente que prevalece sobre esse ponto. Então, novamente, como que é algo aí da realidade psíquica. E como que a dissolução do complexo de Édipo, ela também vai estar vinculada mais com questões internas do que com acontecimentos externos. Então, o Freud, ele ainda elenca outra visão para o ruir do complexo. O que ele vai dizer? A chegada da hora de sua desintegração, tal como os dentes de leite caem quando os permanentes começam a crescer. Ele prossegue explicando que, embora a maioria dos humanos passe pelo complexo de Édipo como uma experiência individual, ele constitui um fenômeno que é determinado e estabelecido pela hereditariedade. Então, isso aqui, para mim, é um ponto que pode ser uma pegadinha na prova. A gente não espera que o Freud vai relacionar em 1924 ainda com a questão da hereditariedade, mas está lá. Então, ele vai trazer como que pode ter algo aí, desse ponto da hereditariedade, e que o complexo de Édipo está fadado a findar de acordo com um programa, com esse desenvolvimento.
né, e instalar-se a fase seguinte pré-ordenada. O Freud vai dizer, então, de duas visões. A ontogenética, que é o desenvolvimento individual, e a filogenética, que tem a ver aí com a evolução das espécies, como que elas são compatíveis, apesar de, né, ele colocar aí o acento principal justamente na ontogenia, no desenvolvimento individual. O que ele vai dizer? Continua a ser de interesse acompanhar como esse programa inato é executado e de que maneira, né, novidades acidentais exploram sua disposição. Para a gente entender, gente, só um minutinho. Eu estou vendo aqui uma pergunta, a transmissão de vocês caiu. Tá ok, gente, aí? Não, aqui está dizendo que não caiu. Ok. Então, vamos continuar. Para a gente entender aí, a gente viu no slide anterior como que o Freud relaciona, né, num determinado momento, o complexo de Édipo com esse ponto aí do hereditário, mas como que tem algo de um desenvolvimento. O Freud, ele pensa o desenvolvimento sexual a partir de fases. E é justamente aqui, nesse texto, que a gente tem uma definição interessante da fase fálica. A fase fálica, ela é justamente simultânea ao complexo de Édipo. Então, quando, né, o menininho ou a menininha está ali adentrando no Édipo, ele vai estar no momento da fase fálica. Mas o que é a fase fálica, né? Então, é quando o desenvolvimento sexual da criança avança até uma fase no qual o que é genital já assumiu o papel principal. Então, é na fase fálica que a gente já tem aí um certo ordenamento dentro do possível, né? Dentro do que é possível organizar do pulsional. Contudo, esse genital é apenas o masculino, o pênis. Né? O genital feminino permaneceu irrevelado. Então, na fase fálica, a gente percebe como que as crianças, tanto do sexo masculino, tanto do sexo feminino, elas ainda não descobriram a vagina. A fase fálica não continua se desenvolvendo até a organização genital definitiva, mas é submersa e sucedida pelo período de latência. Seu término, porém, se dá de maneira típica e em conjunção com acontecimentos de recorrência regular. Então, ele está marcando também como que a fase fálica aí é algo, né, junto com o complexo de Édipo, que a gente pode pensar no nível estrutural, no nível aí da organização psíquica. Para a gente entender agora, de fato, a dissolução do complexo de Édipo, é super importante que a gente entenda a relação do Édipo com a ameaça de castração. Bom, o que o Freud vai dizer? Bem, é minha opinião ser essa ameaça de castração o que ocasiona a destruição da organização genital fálica da criança. Não de imediato é verdade, e não sem que outras influências sejam também aplicadas. Pois, para começar, o menino não acredita na ameaça ou não a obedece absolutamente. Então, desculpa, gente. Então, o que a gente percebe? Como que o Freud já marca que tem algo na ameaça de castração que vai acontecer também a partir da lógica do a posteriori. Como que tem algo aí dos dois tempos. Tem uma ameaça, e isso fica assim muito claro no caso Hans, a gente percebe, né, como que ali a mãe do Hans, ela fala que se ele não parar de se masturbar, ela irá, né, chamar o médico, e que o médico poderia justamente fazer aí, né, cortar o órgão fora, e como que no momento dessa fala, isso não desencadeia a ameaça de castração. Como que é justamente a partir de um tempo, no a posteriori, que essa ameaça ela vai se consolidar no nível do inconsciente. Então, o que acontece? O Freud relaciona, assim, a retirada do seio materno e a exigência que é feita à criança de soltar o conteúdo de seu intestino com um preparo para a perda de partes altamente valorizadas do corpo. Então, como que essa questão da castração, ela vai estar relacionada à perda? E como que aí, né, a criança, ao perder o seio da mãe e também em consentir com essa separação das fezes, né, deixar esse produto ir para o mundo e para a mãe, como que tem algo aí que já está preparando a criança para adentrar na ameaça de castração. Mas, contudo, o Freud vai ressaltar
que somente quando uma nova experiência surge no caminho da criança, que ela começa a avaliar a possibilidade de ser castrada. Então, é isso que a gente conversou agora. Como que a ameaça de castração ela vai se dar em 2 tempos. Como que vai ser justamente a partir da lógica do a posteriori. E qual que é, então, né, isso que ele diz? Uma nova experiência surge. Lá no caso do Hans, o que acontece? O que marca, né, que o Hans ali ele volte nisso que a mãe falou para ele meses lá atrás? Então, o que o Freud vai dizer? A observação que finalmente rompe sua descrença é a visão dos órgãos genitais femininos. Com isso, a perda de seu próprio pênis fica imaginável e a ameaça de castração ganha seu efeito adiado. Né? Na tradução da Imago está adiado, na tradução das obras incompletas já vem no a posteriori. Dá para a gente entender o que é isso. E no caso Hans, isso fica muito claro. Então, marcando, né, a ameaça de castração, ela, apesar de ser enunciada, o menino só começa a pensar, né, a cogitar essa possibilidade ao aí esse encontro, importante marcar isso, é um encontro visual. Tem algo que acontece aí no nível da percepção visual com o órgão genital feminino. Então, ainda pensando sobre a ameaça de castração, o que o Freud vai dizer, né? Agora, porém, sua aceitação da possibilidade de castração, seu reconhecimento de que as mulheres eram castradas, punha fim às 2 maneiras possíveis de obter satisfação do complexo de Édipo, de vez que ambas acarretavam a perda de seu pênis, a masculina como punição resultante e a feminina como pré-condição. Então, aqui ele já começa a marcar o que vai ser a diferença fundamental para a gente entender o Édipo masculino e o Édipo feminino. Como que aí, né, para a posição masculina, a perda, né, a ameaça de castração, ela vem na lógica da punição, algo que pode acontecer, ao passo que no Édipo feminino, isso para a menina já vem como pré-condição. A menina já em determinado momento, ela já se percebe castrada. Marca isso, que isso é super importante para a gente entender outros desdobramentos. Aí o que o Freud vai dizer? Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à criança o pênis, está fadada a surgir um conflito entre seu interesse narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos parentais. Então, é justamente aí o Édipo sendo organizado a partir de um conflito, né? A partir de um conflito aí de investimentos. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas forças. O ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo. Então, aqui o Freud está marcando a importância, né, da ameaça de castração para pensar a dissolução do complexo de Édipo. Mas já marcando que essa ameaça para a posição masculina, ela vem aí no nível da punição, e na posição feminina, ela vem como pré-condição. E é justamente desses 2 pontos que a gente vai ter 2 caminhos aí de desenvolvimento libidinal diferentes. Então, vamos lá. A ameaça de castração e o afastamento do complexo de Édipo. O que o Freud vai dizer? Gente, um parêntese. Eu já falei isso nas outras aulas, né? Mas não sei se todo mundo aqui chegou a me escutar dizendo isso. Por que a gente está trabalhando com os recortes do texto? Por que nós estamos aqui, né, trabalhando com a letra do texto? Porque no concurso, normalmente, como que as questões vêm? Elas costumam pegar aí partes do texto, igual elas estão, e mudar apenas, às vezes, uma palavra ou outra, que mudam toda a noção aí, né, o conceito envolvido nessa frase. Então, é super importante que a gente trabalhe mesmo com o texto igual ele está lá. Tem algo para o estudo do concurso que, claro, né, a compreensão do conteúdo é fundamental. Mas o concurso pede para a gente um passo além também, que além da compreensão, que tenha algo que a gente conheça a literalidade mesmo. E isso é super importante para a gente pensar uma outra coisa. O concurso, a partir do momento que ele trabalha com essa lógica da literalidade, a prova, né, ela pergunta aí se a gente conhece o que o autor falou lá naquele texto, daquele jeito. Na hora de fazer as questões,
é muito importante que cada um, né, de vocês não brigue com a prova. A prova, infelizmente, ela não está perguntando a sua crítica com relação a esse ponto, né? Ela não está te pedindo aí um desdobramento da questão. A prova vai estar pedindo, te perguntando se você sabe como que o autor disse isso. Então, lembrar disso, para o concurso é fundamental a gente trabalhar com a literalidade. Então, vamos ver aqui essa passagem. O que é que o Freud está dizendo? As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações. Então, outro ponto importante, ele está marcando a importância da identificação para a dissolução do complexo de Édipo. Então, a gente já viu, né, a importância da ameaça de castração, que é ela que vai desencadear essa dissolução, e a identificação vai ser um mecanismo, a forma, né, um dos destinos dessa libido que estava ali envolvida nesse conflito pulsional. Então, né, as catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações. A autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego, e aí forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai e perpetua a proibição deste contra o incesto, defendendo assim o ego do retorno da catexia libidinal. Então, o que o Freud marca? Como que a formação do superego é uma das consequências da dissolução do complexo de Édipo. Né? A formação do superego é justamente um dos destinos dessa libido que estava ali no conflito. E o que ele explica? O superego vai se formar, então, por identificação. Né? A autoridade do pai é introjetada no ego. Tem algo aí que, por identificação a essa autoridade, o ego introjeta algo do pai e vai formar o núcleo do superego. Então, vamos continuar na nossa citação. As tendências libidinais pertencentes ao complexo de Édipo são, em parte, dessexualizadas e sublimadas, coisa que provavelmente acontece com toda transformação em uma identificação. Então, ele está marcando que na identificação a gente tem essa dessexualização e essa sublimação. Isso é importante também. Então, né? Onde é que eu estava? Elas são inibidas em seu objetivo e transformadas em impulsos de afeição. Todo o processo, por um lado, preservou o órgão genital, afastou o perigo de sua perda, e, por outro, paralisou, removeu sua função. Esse processo introduz o período de latência, que agora irrompe no desenvolvimento sexual da criança. Então, justamente, como que com essa formação, né, do superego, que pela identificação tem uma dessexualização, como que isso vai garantir aí a preservação do órgão e justamente também vai aí remover a função, como o Freud está falando, né? Paralisa. E é justamente nessa paralisação que a gente vai ter o famoso período de latência. Então, aqui, outro ponto importante desse texto. Para a gente pensar, né, aí, na dissolução do complexo de Édipo e justamente nos destinos dessa libido, é super importante a gente relacionar isso com uma psicopatologia psicanalítica, né? Mais especificamente com uma psicopatologia freudiana. A gente já marca aqui, nesse texto, como que o Freud está dizendo que tem algo dos destinos dessa libido, da forma pelo qual esse desenvolvimento vai acontecer, que vai dizer aí das possíveis estruturas. Né? Então, vamos ver como é que vai estar isso lá na passagem. Não vejo razão para negar o nome de repressão ao afastamento do ego diante do complexo de Édipo. Só um parênteses, normalmente, né, a gente teria que ver como isso está no original, mas normalmente onde a Imago traz aí esse termo repressão, ela está falando do recalque. Então, se a gente for lá, provavelmente, na tradução das obras incompletas, isso vai estar lá traduzido como recalque. E é por isso que é muito importante, como eu disse no começo da aula, trabalhar com a bibliografia que o edital trouxe, porque senão a gente pode perder a questão justamente
por um termo aí de nomenclatura. Né? O texto, a versão que a gente está trabalhando, ela trabalha aí com a noção de repressão, com essa tradução. Se você estuda com um texto que traz recalque e a prova fala repressão, e na hora, né, de repente, não vem essa lembrança, pode perder a questão por conta disso. Então, gente, por favor, né, estudem a partir das obras aí da Imago. Então, não vejo razão para negar o nome de repressão ao afastamento do ego diante do complexo de Édipo, embora repressões posteriores ocorram pela maior parte com a participação do superego, que nesse caso está apenas sendo formado. O processo que descrevemos é, porém, mais que uma repressão. Equivale, se for idealmente levada a cabo, a uma destruição e abolição do complexo. Plausivelmente, podemos supor que chegamos aqui à linha fronteiriça, nunca bem nitidamente traçada, entre o normal e o patológico. Se o ego, na realidade, não conseguiu muito mais do que uma repressão do complexo, esse persiste em estado inconsciente no id e manifestará mais tarde seu efeito patogênico. Então, é justamente a partir, né, disso que ele vai trazer, dessa distinção para o normal e para o patológico, pela forma como ocorre aí a saída do Édipo, que a gente pode pensar nas entidades nosográficas freudianas, que, né, na neurose a gente vai ter o recalcamento da castração, que aqui eles estão trabalhando com o nome de repressão, na psicose a gente vai ter a rejeição e na perversão a gente vai ter a recusa. Né? Essa frase, essa observação, eu trouxe mais a título de curiosidade, porque é importante a gente ter isso em mente. Essas outras formas, né, a rejeição na psicose e a recusa na perversão, não aparecem nesse texto. Então, isso aí é a título de conhecimento. E aí eu coloco uma outra observação super importante, né? Na versão da autêntica, a gente tem o recalcamento, e na standard, a gente tem o termo repressão. Para o concurso, é fundamental estudar pela versão indicada. Como eu já disse, o edital indicou todos os textos do Freud a partir da tradução da editora Imago, das obras completas. E aí a gente começa a pensar agora justamente nas especificidades do complexo de Édipo feminino. Então, eu trago primeiro, né, com uma pergunta, será aí que, a partir de 1924, a gente já pode pensar num Édipo feminino diferente do Édipo masculino? O Freud vai mostrar para a gente que sim. O que é que ele vai dizer? A observação analítica capacita-nos a identificar ou adivinhar essas vinculações entre a organização fálica, o complexo de Édipo, a ameaça de castração, a formação do superego e o período de latência. Então, a gente vai perceber como que, né, a organização fálica, o complexo de Édipo, a castração, o superego e a latência, elas estão vinculadas e dizem aí da forma do desenvolvimento da dissolução do Édipo. Essas vinculações justificam a afirmação de que a destruição do complexo de Édipo é ocasionada pela ameaça de castração. Já vimos isso. O processo descrito refere-se, como foi expressamente dito, somente às crianças do sexo masculino. Então, da forma como ele foi tratando até ali, ele estava descrevendo, como ele mesmo disse, aí o Édipo, né, exclusivamente das crianças do sexo masculino. E ele pergunta, como se realiza o desenvolvimento correspondente das meninas? O que ele vai responder? Nesse ponto, nosso material, por alguma razão incompreensível, torna-se muito mais obscuro e cheio de lacunas. Então, o famoso enigma do feminino, ele já começa a aparecer aqui em 1924. Como que o Freud vai dizendo aí, né, que a compreensão dele do complexo de Édipo feminina é mais obscura e cheio de lacunas. Também o sexo feminino desenvolve um complexo de Édipo, um superego e um período de latência. Então, o Édipo feminino, né, vai também passar pelo superego e pelo período de latência, né, a dissolução do Édipo. Aí ele pergunta, será que também podemos atribuir-lhe uma organização fálica e um complexo de castração? A resposta é afirmativa, mas essas coisas não podem ser aí, não podem acontecer, né, da mesma forma do que os meninos.
Então, ele já começa a marcar qual que é a distinção. Aonde, né, que o desenvolvimento libidinal masculino e feminino, ele pega esse caminho diferente. Ele vai dizer aqui para a gente, justamente a partir, né, da organização fálica e principalmente do complexo de castração. Vamos ver aqui. Também, né, nesse texto de 1924, é a segunda vez que a gente encontra a famosa afirmação do Freud, né, a anatomia é o destino, e que dá muito pano para manga, e que muitas vezes ela é interpretada, né, na literalidade. Então, para a gente tomar essa afirmação, anatomia é destino, dentro do contexto, é importante lembrar que quando o Freud está dizendo, ele está fazendo aí uma referência a um dito do Napoleão. Né? Então, tem um contexto para isso. A distinção morfológica está fadada a encontrar expressão em diferenças de desenvolvimento psíquico. A anatomia é o destino para variar um dito de Napoleão. Então, ele já marca aqui que quando ele diz a anatomia é o destino também da expressão. Tem algo aí, né, da forma como cada um vai simbolizar essa anatomia, que vai ser o destino disso. Então, vamos continuar. Ele diz, o clítoris da menina, inicialmente, comporta-se exatamente como um pênis. Porém, quando ela efetua sua comparação com um companheiro de brinquedos do outro sexo, desculpa, gente, percebe que se saiu mal e sente isso como uma injustiça feita a ela e como fundamento para a inferioridade. Seguindo Freud, aqui o complexo de masculinidade das mulheres se ramifica. Uma criança do sexo feminino, contudo, não entende sua falta de pênis como sendo um caráter sexual. Explica, né, a falta de pênis, aí as menininhas, presumindo que alguma época anterior possuíram um órgão igualmente grande e depois perdera por castração. Então, vocês lembram que a gente viu, né, como Freud diz, alguns slides para trás, que na posição masculina a ameaça de castração fica relacionada com a punição e que na posição feminina com algo já consumado? É justamente isso que ele está retomando aqui. Como que a menininha, a partir do momento, né, que ela descobre a própria vagina, a forma que ela simboliza isso é a partir dessa lógica, que ela tinha também um pênis e que esse pênis foi castrado. E aí a gente vai ter a frase, né, importantíssima. Dá-se, assim, a diferença essencial... Peraí, gente, eu tenho que vir aqui. A diferença essencial de que a menina aceita a castração como um fato consumado, ao passo que o menino tem a possibilidade de sua ocorrência. Então, justamente, para a menina, a castração é tida como fato consumado, para o menino é uma coisa que pode vir a acontecer. E é justamente dessa diferença que nós vamos ter aí o desenvolvimento sexual diferente para meninos e para meninas. Então, a dissolução do complexo de Édipo e a sexualidade feminina, tal qual está lá no texto de 1924. Lembrando, essa é a primeira vez que o Freud vai marcar aí, né, a diferença entre o Édipo feminino e o masculino, e ele vai ficar às voltas com essa questão ainda durante muitos anos. Né, em 1924. Depois ele vai falar, né, da feminilidade como continente negro, ele vai falar do enigma do feminino, retomando a pergunta que ele fez, né, ali para Marie Bonaparte, que é justamente o que quer uma mulher. Então, a partir desse ponto que o Freud começa, de fato, a consentir com algo da especificidade do feminino. Então, vamos ver em 1924 como que isso aparece. Ele vai dizer, estando assim excluído na menina o temor da castração, cai também um motivo poderoso para o estabelecimento de um superego e para a interrupção da organização genital infantil. Nela, né, na menina, muito mais que no menino, essas mudanças parecem ser resultado da criação e da intimidação oriunda do exterior, as quais a ameaçam com uma perda de amor. Então, essa citação é muito importante também, que é a partir daqui que o Freud vai começar a marcar a importância do amor para a sexualidade feminina. Como que tem algo aí, né, para os sujeitos que ficam
que se localizam na posição feminina, como que a perda do amor pode ser relacionada com algo aí da ameaça de castração. O complexo de Édipo da menina é muito mais simples que o do pequeno portador do pênis. Em minha experiência, raramente ele vai além de assumir o lugar da mãe e adotar uma atitude feminina para com o pai. Então, aqui em 1924, é até engraçado, né, ver o Freud dizendo isso. Ele diz que o complexo de Édipo da menina é muito mais simples. Mas nos textos posteriores, né, no texto de 1931 e no texto de 1933, vai ser justamente ali como que ele vai marcar que o complexo de Édipo da menina ele é mais complicado, porque ele tem duas tarefas a mais do que o do menino. Não vou entrar nisso, né, mas só para marcar que essa opinião de que o Édipo da menina é muito mais simples é aqui em 1924. Né? Depois, lá na década de 30, 31 e 33, o Freud mesmo aí ele já vai discordar dessa afirmação. Mas o que eu falei? A gente vai brigar com a prova? Não vai. A prova está perguntando sobre o texto de 1924. Então, aqui, nesse texto, é dessa forma que o Freud pensava. Né? Pelo estudo da teoria, a gente sabe que depois a coisa não vai seguir assim. Mas aqui é dessa forma. Então, ainda pensando, né, a dissolução do complexo de Édipo e a sexualidade feminina, o que o Freud vai dizer? Que o seu complexo de Édipo, o da menina, culmina em um desejo mantido por muito tempo de receber do pai um bebê como presente, dar-lhe um filho. Tem-se a impressão de que o complexo de Édipo é, então, gradativamente abandonado, de vez que esse desejo jamais se realiza. Os dois desejos, né, de possuir um pênis e um filho, eles permanecem fortemente catequizados no inconsciente e ajudam a preparar, né, ali a criatura para esse papel posterior. Então, novamente, como que aqui o Freud já começa a trabalhar como ideia, e essa sim, essa vai continuar, essa vai perpetuar a forma como ele pensa o feminino, que inclusive a gente sabe, é uma das críticas que o Lacan faz aí, né, a leitura do Freud, que ele relaciona o feminino e a maternidade. A gente sabe que para o Freud, uma das saídas, isso também não aparece nesse texto de hoje, está lá nos textos da década de 30. Mas justamente como que a maternidade é uma das saídas possíveis para o complexo de Édipo feminino. Então, aqui ele já marca a maternidade e justamente algo aí que se relaciona, né, com o desejo de filho vinculado ao pai. Então, ele já marca como que isso é aí um dos motivos, a impossibilidade de receber esse filho do pai, para que o complexo de Édipo seja gradativamente abandonado. Bom, o enigma do feminino. Então, o que o Freud diz para a gente, né, nesse texto de 1924? Ele vai afirmar: deve-se admitir, contudo, que a nossa compreensão interna desses processos de desenvolvimento nas meninas é geral, insatisfatório, incompleto e vago. O que ele diz também? Não tenho dúvida de que as relações cronológicas e causais aqui descritas entre o complexo de Édipo, a intimidação, né, sexual, que é a ameaça de castração, a formação do superego e o começo do período de latência são de um gênero típico. Porém, não desejo asseverar que esse tipo seja o único possível. Então, o que ele está dizendo? Né? Que tem aí, para os meninos, como a gente viu, essa correlação entre o complexo de Édipo, a ameaça de castração, o superego e a latência, como que isso vai se dar de uma forma típica para os meninos. Mas que ele não afirma que essa seja a única forma. Né, como que ele está marcando que tem algo aí que pode acontecer a partir de um outro destino libidinal. Então, a importância histórica desse texto freudiano é justamente que ele marca os destinos da sexualidade masculina e feminina de uma forma distinta. Né? Então, os destinos da sexualidade masculina e o destino da sexualidade feminina se define, se difere justamente pela forma como dá o declínio do complexo de Édipo. E aí, né, ele vai fazer esse comentário que há aí uma vigorosa contestação da tese de Otto Rank, na qual o traumatismo do nascimento é o evento psíquico central na vida de um ser humano.
Né? Então, o Freud ele discorda do Otto Rank, ele vai dizer que o traumatismo principal aí, né, para um ser humano não é o nascimento, mas que sim, que a nossa tarefa mais difícil no nosso desenvolvimento libidinal é justamente a resolução do complexo de Édipo. Ele vai dizer, né, que a resolução do complexo de Édipo é o evento mais árduo por qual cada um de nós passou, né, e ele diz aí, no seu desenvolvimento. Então, agora nós vamos, só um parênteses, gente. Nós vamos agora passar para as questões e eu tenho acesso aos comentários de vocês aqui. Então, se vocês quiserem, né, fazer perguntas, vocês me mandam que eu vou acompanhar e vamos ver como que a prova cobra, né, como que as provas cobram esse conteúdo que a gente viu agora. Então, vamos começar pelas questões mais simples, porque, né, quando a gente pesquisa questões na internet, a gente percebe que tem questões aí de todos os níveis, algumas de fato muito simples, outras nem tanto. Então, vamos começar, né, com a mais simples. Conforme a teoria psicossexual de Freud, o indivíduo é dominado por pulsões sexuais que buscam ser atendidas. Né, isso está certo ou isso está errado? Né, para o Freud, o indivíduo é dominado por pulsões sexuais que buscam ser atendidas? Correto. Então, essa aqui está certa. Vamos passar por uma outra, também aí no nível, né, do certo e do errado. De acordo com a abordagem psicanalítica proposta por Freud, os transtornos mentais estão associados a conflitos sexuais reprimidos durante a infância. Então, justamente como a gente viu, essa repressão vai atuar aí sobre o complexo de Édipo, e é justamente isso, da forma como isso vai acontecer, que pode acontecer os transtornos mentais, né? Nomenclatura aqui da questão. Tá certa também. Bom, essa é maiorzinha, vamos lá. Analise as afirmativas abaixo a respeito do complexo de Édipo. Então, afirmativa 1. É em torno dele que ocorre a estruturação psíquica do sujeito. Vimos isso na aula de hoje, como que o Freud marca aí justamente que o complexo de Édipo vai ser o núcleo, né, da estruturação psíquica do sujeito. Então, alternativa 1, correta. Alternativa 2, a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é o rival que impede acesso ao objeto desejado. Ok, está correta também. Lembrando que muitas vezes as questões elas são maldosas nesse tipo de afirmação. Não foi isso que essa afirmativa fez. Mas muitas vezes vem, né? A mãe é o objeto exclusivo, a mãe é unicamente objeto de desejo. Não, a mãe não é unicamente objeto de desejo. Né? Vai ter aí também uma corrente hostil dirigida à mãe. Então, sempre lembrar da ambivalência. O complexo de Édipo em si é justamente essa ambivalência, né, entre a corrente pulsional tenra e a corrente pulsional aí hostil. Então, a afirmativa 2, ela está certa. A afirmativa 3, acontece após os 14 anos de idade na puberdade. Não, né, gente? O Freud tem um texto, que agora eu não vou saber exatamente qual, que ele relaciona, se a gente for pegar a idade aí, por volta dos 4, 5 anos. E a gente percebe, né, que o Hans é justamente na idade de 4 anos e alguns meses, agora também eu não vou lembrar de cor, que o Freud localiza que algo da ameaça de castração ali foi subjetivado. Então, não é na puberdade, né? Isso acontece ali na primeira infância. Então, a afirmativa 3 está errada. Afirmativa 4, o menino escolhe o pai como modelo de identificação comportamental para ter a mãe. A gente percebeu que sim, que a forma aí, né, do complexo de Édipo encontrar uma solução é justamente dar para essa corrente libidinal o destino da identificação, da introjeção a algo do pai. E é justamente a partir dessa identificação, por essa introjeção, que a gente vai ter a formação do superego. Então, as alternativas corretas, 1, 2 e 4. Né? Letra D. Vamos pegar aqui, então, questão 26. Lembra que eu falei que muitas vezes, né, as provas elas vão cobrar ali justamente na literalidade do texto, da forma como o autor construiu a afirmação? E essa questão é justamente isso.
ela está retomando o texto da Ruth Nesco, que a gente conversou no comecinho sobre ele, que vai ser a família em desordem, né, que está no edital, e ela vai perguntar: analise as alternativas abaixo e marque a que não se articula com as características do inconsciente propostas por Freud. Então, a questão está pedindo da gente o quê? A alternativa errada, né? O que o Freud aí não disse? E a gente viu que quando ele estava falando com relação ao destino do Édipo, ele postula que o inconsciente é atemporal, estrutural e imutável. Então, a errada aqui é a letra D. Né? Por o Freud, o inconsciente não é mutante. E volta a ressaltar a importância da gente trabalhar ali com a literalidade, porque as questões normalmente são construídas a partir, né, dessa lógica. Vamos ver mais uma questão 27. Analise as alternativas abaixo e marque a opção correta. Letra A. Para Freud, 1897. Nós vimos hoje, né, que em 1897, o que acontece aí na elaboração do Freud com relação à teoria? É o ano que ele abandona a teoria da sedução e que ele justamente começa aí a pensar a primazia da realidade psíquica. Então, para Freud, 1897, toda neurose tem como origem um trauma sexual real sofrido na infância. Então, por que essa afirmativa está errada? Né? O que é aqui que muda todo o sentido da frase? É justamente a palavra real. Né? Para Freud, a origem da neurose não tem a ver com trauma sexual real sofrido na infância em 1897. Nos anos anteriores a 1897, a famosa teoria da sedução, ele concordava com isso. Mas, a partir dessa data, a partir lá, né, da Carta do Equinócio, da Carta 69, ele afirma: eu não acredito mais em minhas neuróticas. Então, é justamente nesse ponto de perceber que tem uma fantasia em jogo. Então, alternativa A, errada, né, para Freud. Toda neurose tem como origem, aí não tem como origem, um trauma sexual real sofrido na infância. Isso vai ser fantasiado. Letra B. De acordo com Freud, o complexo de Édipo era um fundamento da sociedade na medida em que assegurava uma escolha de objeto normal. A gente viu como que o Freud marca isso lá no texto do Declínio do Complexo de Édipo, como que o complexo de Édipo ele é estrutural e que é a partir dele que a libido vai aí se organizar, né, que vai se dar aí a escolhas de objeto. E o complexo de Édipo é justamente, né, um fundamento da sociedade na medida em que assegurava uma escolha de amor normal. Então, está pedindo para a gente a correta. Letra B é a correta. Vamos ver por que as outras não estão corretas. Letra C. Freud foi o primeiro teórico a reconhecer a importância do complexo de Édipo. Nós não passamos por isso, né, nessa aula aqui de hoje, mas lá no texto da Ruth Nesco, por isso que eu falei que o texto da Ruth Nesco, para mim, é uma das bibliografias mais difíceis do edital, porque tem muita informação, né? É um texto que tem que ser trabalhado com muito cuidado, porque ela fala de muitos textos de Freud e ela vai fazendo aí essa construção histórica dos textos. E lá na Ruth Nesco, ela mostra justamente como que teve um autor, o Bachofen, que já tinha trabalhado, né, aí, a importância do complexo de Édipo na estruturação psíquica. E ela, inclusive, marca as convergências e as divergências da interpretação do Freud a partir do Bachofen. Então, né, o Freud ele não foi o primeiro teórico a reconhecer a importância do complexo de Édipo. Vamos ver por que a letra D também não está correta. Se a família é para Freud uma das grandes coletividades humanas da civilização, ela não pode se distanciar do estado animal, a não ser afirmando a primazia do afeto sobre a razão e da lei da mãe sobre a natureza. Tá vendo? É o que eu falei hoje várias vezes nessa aula. Essa questão, ela está trazendo aí mais especificamente com relação ao texto da Ruth Nesco, né, que é a desordem familiar. E a gente tem essa letra D justamente assim, lá no texto. A gente localiza justamente isso, com exceção, lá no texto, o que vai afirmar, né? Que a gente vai ter a primazia da lei do pai sobre a natureza.
Então, mais uma vez, é muito importante a gente trabalhar com a letra do texto, porque é isso que costuma vir na prova. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma questão para a gente conversar. Trouxe. Então, vamos lá. De acordo com a teoria desenvolvida por Freud, quando a criança se preocupa com as diferenças sexuais entre meninos e meninas, podendo isso, inclusive, contaminar a percepção dos objetos, como, por exemplo, quando pergunta, o ônibus tem pipi? Se não tem pipi, é menina? Ela se encontra na fase de desenvolvimento, né? Libidinal, anal, oral, simbólica, fálica. Resposta letra E, na fase fálica, como a gente viu. E aqui, né, quando a questão traz aí essa pergunta, o ônibus tem pipi? Quem já estudou o caso Hans, quem acompanhou as nossas aulas do caso Hans, que estão disponíveis lá no site, né? É justamente a partir daí que o Hans começa a se dar conta da diferença sexual. Quando ele começa a pensar que o que vai primeiro, antes dele pensar da diferença meninos e meninas, ele pensa a diferença aí dos objetos animados e dos inanimados. Justamente que, né, os animados têm pipi e que os inanimados não têm pipi. E isso, a partir dessa pergunta, né, o ônibus tem pipi. Bom, esse é o gabarito. Gente, o que eu trouxe para a gente conversar hoje era isso. A gente tem uns minutinhos ainda, e eu quero justamente agora poder, né, ver as dúvidas de vocês. Aqui, ó, já vi uma. A Sandra Amaral está perguntando, a latência ocorre em paralelo com o complexo de Édipo? Não, a latência ocorre após a dissolução do complexo de Édipo. Só um instante que eu já vou retomar isso. A latência ocorre, né, após a dissolução do complexo de Édipo. Como que a gente viu, o destino da libido na dissolução do Édipo vai ser aí a formação do superego. E que a formação do superego, ao se dar por identificação, a identificação, ela dessexualiza essa libido investida. E é justamente por dessexualizar que o Freud vai dizer lá que paralisa o complexo de Édipo. Que paralisa o complexo de Édipo, exatamente. E que naquele momento, né, o órgão perde a sua função. Então, é a partir da formação do superego, dessa dessexualização, que vai ter a paralisação e isso vai seguir até a puberdade. Então, né, como é que foi a pergunta? A latência ela não ocorre em paralelo com o complexo de Édipo. A latência ela vem após a dissolução do complexo de Édipo. Né? Se não tiver ficado claro, manda aqui. Deixa eu ver aqui o que mais que vocês estão dizendo. Gente, por enquanto, né, eu não estou localizando mais questões. Se tiver alguma mensagem que ficou para cima, eu peço à pessoa para mandar novamente, que aí eu acompanho por aqui agora, porque as mensagens do começo eu perdi. Então, enquanto, né, vocês preparam as questões, digitam, eu vou relembrá-los sobre aí o sorteio das bolsas. Né? Vocês já estão participando? Está todo mundo sabendo? Então, aqui, olha, vão ser sorteados aí 11 bolsas integrais para qualquer curso online disponível no nosso site, a escolha do ganhador. Então, como que faz para participar do sorteio, né? Como que faz para participar do sorteio? O que que precisa? Você precisa seguir o perfil, né, do Grupo Ideal no Instagram. Acho que todo mundo já está seguindo, super importante seguir. Comentar na imagem oficial da promoção, citando 3 amigos. As pessoas que marcarem nos comentários perfis empresariais e ou de marcas, personalidades ou fake serão desclassificadas. Né? Então, para participar do concurso, para participar do sorteio, é importante marcar ali 3 amigos e seguir o perfil do Grupo Ideal e comentar, né, na imagem da promoção.
E a gente tem também, super importante, deixa eu ver, eu não sei, gente, onde é que está exatamente o QR Code, aqui eu não consigo ver, mas eu acho que está aparecendo na tela de vocês, eu acho que vocês já sabem. O nosso aulão hoje, ele tem um parceiro super especial, né? O nosso aulão hoje, ele está arrecadando aí fundos para poder ajudar mulheres, gente, pensando na especificidade do feminino e do masculino na nossa aula de hoje. Então, retomando esse ponto do feminino, a gente vai estar arrecadando fundos aí para poder ajudar mulheres em vulnerabilidade social. E é justamente com produtos aí, né, íntimos, produtos de higiene. Então, vale muito a pena, peço aí a colaboração de vocês. Vamos ver. Mais alguma questão? Não chegou mais nada para mim, gente. Deixa eu ver se eu localizo alguma aqui em cima. Não? Vocês não querem aproveitar esse espaço para a gente poder conversar? Nós temos aí ainda uns minutinhos. Ah, tá. Achei. A pergunta da Érica. Você poderia explicar mais um pouco sobre o superego feminino e masculino? Posso sim, Érica. Pergunta super importante que muitas vezes também ela dá aí, né, motivos para má interpretações. A partir desse ponto que o Freud marca hoje, né, que tem algo aí no complexo de Édipo, na forma aí dessa interpretação do complexo de Édipo, da frase anatomia é o destino, que vai marcar que para o menino a ameaça vai estar na ordem da punição e que para a menina ela vai estar justamente aí no nível, né, de algo já consumado, que o Freud vai dizer que o superego feminino, que ele não tem a mesma consistência que o superego masculino. Que uma vez, ele não fala isso aqui nesse texto, mas para eu responder a sua questão. Que a gente sabe vai ser no texto de 1925, né, no Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos, que o Freud vai dar sequência a esse raciocínio de hoje. E o que é que ele vai dizer lá? Que enquanto o Édipo do menino, né, ele começa a partir da ameaça de castração, o Édipo do menino, ele termina a partir aí da ameaça de castração, na menina é o contrário, a menina entra no Édipo pela castração. O menino sai do Édipo pela castração e a menina entra no Édipo pela castração. Justamente porque, por esse ponto da castração para o feminino, está da ordem aí do algo já efetuado. Então, ao ela entrar no Édipo pela castração, o Freud vai dizer que falta às meninas o motivo principal, né, aí para abandonar o Édipo. E por isso, na formação do superego, o superego das meninas, segundo Freud, ele vai ser menos consistente um pouco. E se a gente for pensar isso a partir da lógica e das estruturas clínicas, a gente vê, né, na neurose obsessiva, e apesar da gente saber que tem mulheres também que se organizam a partir dessa lógica, mas como que vai ter essa preponderância aí dessa vociferação do superego, como que às vezes ele fica mais cruel para a posição masculina do que para a posição feminina. Pergunta da Isabela. A dissolução do complexo de Édipo da menina para Freud é ser mãe? Não a dissolução, mas vai ser aí um dos destinos, né, do desenvolvimento sexual da menina. Nesse texto que a gente viu hoje, ele traz apenas a maternidade. Mas a gente sabe que no texto, agora eu não sei se é o de 31, se é o de 33, mas eu acho que, na verdade, são os dois aí. Como que ele vai marcar 3 destinos. Como que a gente vai poder ter, né, a inibição, a maternidade e a homossexualidade. Como que vai ser justamente esses 3 destinos para a sexualidade feminina, e ele vai marcar que o desenvolvimento normal
vai ser justamente a partir da maternidade. Então, não é a dissolução em si, mas é os destinos para isso que acontece. Pergunta: na obra da Imago, o termo repressão equivale ao termo recalque? Normalmente, sim. Né? Eu acho que para a gente afirmar isso enfaticamente, a gente teria que ir no original e ver qual que é o termo que o Freud está usando. Mas, normalmente, igual a gente tem o problema instinto-pulsão, né? Na Imago, o termo aí, né, da pulsão, ele vem traduzido por instinto. A gente tem também esse problema de tradução com o termo recalque e repressão. Então, normalmente é. Novamente, uma pergunta sobre, né, explicar um pouco mais. Ai, estava lendo a pergunta e veio outra. Estava pedindo para explicar um pouco mais, eu não vi de quem que era a pergunta, porque, né, subiu. Mas a relação entre a ameaça de castração e a perda do amor. O Freud vai dizer que, para a menina, o que tem aí esse fator, né, o que tem esse impacto aí que marca a perda, está mais no nível do amor do que no nível do órgão. Aí, assim, até não sei, para quem está me conhecendo hoje, eu me dedico muito a estudar essa questão dos temas do amor, assim. E é um tema que eu adoro. E é justamente a partir, né, do feminino que vai estar aí a primazia mais da lógica do amor do que da lógica do órgão, que a gente vai ter essa diferença fundamental da forma como sujeitos na posição masculina vivenciam o amor, que vai estar aí mais ligado, como diz o Lacan, né? Isso que eu estou dizendo agora, gente, já é uma leitura a partir do Lacan da obra do Freud, que vai estar vinculado com o gozo do idiota, com o gozo do órgão, né? Como que para o homem, o que o Lacan vai chamar ali de gozo fálico é um obstáculo para a entrada na dimensão amorosa, e que para as mulheres, uma vez que para elas já perderam o órgão, né? Voltando no Freud, a castração aí já foi efetivada, para a mulher o que é mais ameaçador, digamos assim, é a possibilidade de perder o amor do outro do que de perder o órgão. Bom, tá aqui, né, a Gilmara pedindo para falar um pouco mais sobre a família e desordem da Roudinesco. Gilmara, como eu disse, a família e desordem da Roudinesco, ela fala de tanta coisa, mas de tanta coisa e de muitos textos, né, do Freud, que é difícil eu falar dele em poucos minutos. Mas pensando a tese principal da Roudinesco, não a parte em que ela está retomando, né, que ela está aí mostrando o desenvolvimento cronológico do pensamento do Freud, a tese principal do livro é que a família sempre se reinventa. Né, ela termina, inclusive, perguntando como que vai ser a família do futuro. E ela diz que a família do futuro vai ter que, mais uma vez, se reinventar. E ela vai mostrando como que a família ela já passou por diversas reinvenções. E como que tem algo, justamente a partir da incidência da psicanálise na cultura, que isso também possibilitou uma alteração na família. Ela vai dizer que o Freud, né, ele está teorizando sobre a família, tendo ali a família burguesa capitalista. E justamente que ao formular, né, sobre aí a sexualidade infantil, ao formular, como a gente viu hoje, né, a sexualidade feminina, como que isso vai incidir para que as crianças, as mulheres e os homossexuais, eles possam aí terem mais espaço na sociedade. Então, isso é algo super importante, que ela marca como que a psicanálise teve um efeito, sabe, na própria cultura. Como que o Freud incidiu ali, né, na subjetividade da época, possibilitando que mulheres, crianças e homossexuais pudessem ser aí um pouco, não sei se é a palavra mais aceitos, mas, né, justamente talvez um pouco menos de conflito com a subjetividade da época. Então, a tese da Roudinesco preponderante, né, na família de desordem é justamente essa, que a família vai estar sempre se reinventando. Mas eu não acho que é isso o principal do texto da Roudinesco.
né, eu acho que, interpretação minha, gente, palpite meu, posso estar errada, mas que o edital colocou o texto da Roudinesco justamente pelo percurso que ele faz na obra do Freud. Então, eles podem, né, cobrar os textos do Freud a partir dessa leitura da Roudinesco. Então, assim, indico muito, livro grande, cá para nós, né? Às vezes meio chato de ler e tal, mas, assim, super importante. Eu acho que lá tem muito potencial para questões e questões difíceis. Ah, tá. Ah, quantas horas são? A Rosilaine está pedindo para explicar um pouco mais a relação da repressão com o adoecimento mental. Bom, no texto de hoje, né, o Freud ele só marca que vai ter essa relação. Mas o que a gente vai perceber aí é como que essa afirmação ela é fundamental para a gente pensar a psicopatologia freudiana e a psicopatologia também lacaniana. Como que o Lacan ele bebe, né, demais nessa água para trabalhar e pensar as estruturas clínicas. O que a gente sabe é justamente como que cada estrutura clínica vai aí se organizar a partir da relação com a castração. Né? E na neurose é justamente o recalque, né? Enquanto que nas outras estruturas a gente vai ter a rejeição para a psicose e a negação para a perversão. Então, é esse ponto. Como que cada estrutura clínica vai lidar com esse ponto da castração, e aí eu vou usar agora, né, uma terminologia lacaniana, que eu acho que dá mais elementos para a gente pensar. A forma como cada sujeito vai se defender do real, é justamente isso que vai marcar a lógica subjetiva da estrutura. Né? E aqui, né, repressão, termo da Imago, recalque, uma tradução, né, aí mais cuidadosa, isso vai marcar a neurose. Bom, a Adriana está perguntando se as aulas são encontradas no site do Ideal ou no YouTube. E ela está dizendo que ela gostou demais das explicações. Oh, muito obrigada, fico feliz com a participação. Então, as aulas elas estão disponíveis, né, lá no site do Ideal. A gente está fazendo todo o estudo do edital e a partir dessa lógica de pensar, porque, gente, é diferente você estudar o Freud para uma prova de concurso e você estudar o Freud, né, não sei, na faculdade de psicologia, ou de repente na pós-graduação, ou para algum caso que você atende no consultório, porque nesses outros contextos a gente trabalha com os desdobramentos, né? A gente coloca algo de nosso ali na leitura. E para a prova, não é isso que está em questão. Né? É justamente mostrar que você leu e que você conhece a literalidade. Então, fica essa dica também, né? Para se preparar para o concurso, é importante entender que esse estudo é diferente dos estudos que a gente faz, né, para as nossas outras relações aí com a teoria. Mais alguma pergunta, gente? Nós temos ainda 5 minutinhos. Enquanto vocês, né, escrevem, se for o caso, eu vou tomar uma água. A Larissa está perguntando se o grupo ideal tem algum livro de exercícios sobre o conteúdo da psicologia. Os exercícios, Larissa, eles são disponibilizados, né, junto com os materiais da aula. Desculpa, gente. Então, como que em cada aula a gente traz alguns exercícios, e esses exercícios são disponibilizados lá no site também, mas juntamente com os slides. Marcela, Érica perguntando, terão aulas do caso Schreber, mal-estar? Sim, gente. Terão aulas de toda a bibliografia específica do edital. Né? Eu fiquei com as 9 bibliografias de psicanálise, dentre elas Schreber e mal-estar. As aulas do caso Schreber gravei essa semana, já estão nos sites. E cá para nós, caso Schreber também, bibliografia difícil. Né? Não acho que tão difícil quanto a Roudinesco, porque a Roudinesco, né, ela traz aquele monte de informação,
mas a gente pegar ali os pormenores do caso Schreber, o que pode aparecer na prova, é justamente trabalhoso. Então, o Schreber já está no site, o mal-estar ainda não. Né? Agora, seguindo as aulas do Schreber, eu vou trabalhar luta e melancolia, a perda da realidade da neurose na psicose, porque depois que a gente fizer, porque agora, no momento atual das gravações, a gente está justamente gravando essa parte da psicopatologia freudiana. Então, a gente gravou o Schreber, né? Vou gravar aí Luta e Melancolia, que é o texto que o Freud vai trazer aí, né? A relação da melancolia, da mania, e aí, depois, o perda da realidade, para depois gravar o mal-estar. Mas já, né, vai estar no site. Ana Paula, qual o valor do curso específico de psicologia? Lá no site, Ana, vou te pedir para consultar. Tá. Gente, mais alguma coisa? Tem um curso específico da psicanálise no grupo ideal? O curso é do material... Ai, gente, calma. Não são só das disciplinas de psicanálise. Né? O módulo de psicanálise está incluso dentro do estudo do conteúdo específico da psicologia. Então, o módulo de psicanálise é uma parte do curso. Sim, a Ana Flávia está perguntando, essas aulas que eu estou fazendo referência agora são as aulas, né, do curso que está sendo ofertado e das aulas que já foram gravadas. Então, Ana Paula, essas aulas que eu estou falando agora são do curso que está lá disponível no site. Bom, né, agradeço aqui, o pessoal dizendo que gostou da aula, que bom, eu fico super feliz. Eu acho que é importante mesmo.